E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje, contar a história aqui de um parceiro, de um amigo nosso, que nós conhecemos há um tempo atrás aí, já aprendemos a amar essa pessoa. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero cumprimentar a todos aí que vão assistir, né? E aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Alessandro, administrador do Corporativo 4F, um canal onde nós fizemos ele para contar a história das pessoas, história de vida, história de empreendedor, enfim, as pessoas através da sua história possam motivar outras pessoas a vencer na vida. Este é o propósito, tá? O nome Corporativo 4F significa os 4 pilares para algo dar certo em sua vida, que é fé, foco, firmeza e fidelidade. No finalzinho do vídeo a gente explica um pouco melhor sobre isso. E eu tenho alguns vídeos também falando especificamente sobre isso. Então nós vamos entrar agora aqui no início do nosso vídeo. Queremos cumprimentar aqui o nosso entrevistado desta noite, o Márcio. Tudo bom, Márcio? Como é que você está? Tudo bem. Tudo tranquilo, tudo em paz? Tranquilo. Então fale para nós, para as pessoas que vão assistir, o nome completo seu. Bom, meu nome é Márcio Prestes de Farias. Maravilha. Idade? 36 anos, 37 daqui 23 dias. Um jovem ainda, né? Jovem. Estado civil? Casado. Filhos? Casado, ainda não? Filhos, tenho um filho de 18 anos já. Maravilha, glória a Deus. O nome do filho? Cauê. Cauê. E o nome da esposa? Viviane. Viviane, Esse maravilha. filho do primeiro relacionamento, meu. O menino, né? 18 anos. Isso. Maravilha. E você é natural de que cidade, Márcio? Sou natural aqui de Sorocaba mesmo. Nascido em Sorocaba. Nascido e criado aqui. Que bairro você nasceu? Eu nasci, na verdade, na Parada do Alto. Depois eu morei na Barcelona alguns anos. Morei no Vanelville também. Depois dos meus 18 anos eu mudei para o Vanelville com meus pais. E agora, recentemente, estou morando no Parque Manchester com a minha esposa. Parque Manchester, maravilha. Vamos começar a falar aqui um pouco sobre a sua caminhada profissional, né? Certo. Que é, na verdade, o intuito nosso hoje aqui é divulgar o seu trabalho também, que depois as pessoas vão saber. É uma atividade assim meio diferente. Eu particularmente eu nunca tinha visto assim. É bem específica, depois né? Deixar o pessoal meio na expectativa, e depois nós vamos falar sobre essa atividade. Mas por enquanto vamos dar início falando de quando você começou a trabalhar, qual a idade que você começou a trabalhar? Meu primeiro emprego foi... Eu tinha 11 anos. Foi num salão de cabeleireiro de um tio meu. Tenho 2 tios que são cabeleireiros, um deles fazer propaganda para ele. Samuca Cabeleireiro. Ele tem salão ali na Campos Sales. Ali não sei se ali é Vila Cis ou já é Parada do Alto, é meio fica meio no meio ali, na divisa, né? Ali na Campos Sales. Eu comecei trabalhando com ele lá, eu lavava escova, varria o salão, lavava os pentes das maquininhas e tal, dava um trato lá, esse foi o meu primeiro emprego. Aí eu fiquei lá acho que pouco tempo, era mais final de semana que eu trabalhava, né? Ele tava lotado, eu ia lá ajudar ele. Dava uns troquinhos pra você? Dava uns troquinhos pra mim. E eu quero fazer um adendo nessa questão, porque hoje em dia as pessoas escutam falar que nós começamos a trabalhar tão cedo, as pessoas ficam assustadas, principalmente os jovens, né? Sim, os jovens. Na época que você foi lá, você foi motivado porque você achava legal, ou que nem eu no caso, minha mãe me acordou um dia e falou, vai tirar foto, fazer seu RG pra você trabalhar, menino. E como que foi isso aí? O meu foi... eu sempre estava lá, eu andava muito de bicicleta e eu sempre passava lá. Aí um dia ele falou, me fez uma proposta, falou, você não quer vir aqui me ajudar final de semana? O salão, em sexta-feira, sábado, são os dias que mais lota e fica uma bagunça aqui. Você não quer vir me ajudar a varrer o salão, limpar, enquanto eu vou cortando, você vai limpando, varrendo. Eu falei, tipo, quero, claro. Aí a gente combinou um valor lá e foi assim que eu iniciei o meu primeiro emprego, vamos dizer assim. E você vê, né, com certeza, se você já não perguntou isso para ele, ele fez isso para te incentivar, né? Com certeza. Porque assim, vamos se dizer, não necessariamente ele precisava de alguém para fazer isso. Não. Né? Mas naquela época, vamos dizer assim, na geração anteriores, né? As pessoas, eles queriam motivar as crianças para que não acontecesse o que acontece no dia de hoje, né? Que hoje até, se você colocar um filho seu nessa idade para trabalhar,
Ele, muitas vezes, por não querer trabalhar, ele vai lá e na delegacia e dá um pepino grande pra gente. Problema é grande. Então, com certeza, seu tio ele quis fazer isso aí. E é interessante por quê? Porque você está contando isso hoje, que para você foi um início. Foi o início de tudo foi ali. Eu já comecei a ter vamos falar assim, o meu dinheiro, fazer as minhas coisas, comprar o que eu queria, o que eu gostava. Na época eu já tinha, acho que eu tinha cavalo na época já, acho que tinha uns 11 anos. O amigo tinha uma chácara e a gente sempre ia, todo final de semana ia pra lá. Aí meu pai comprou vamos comprar o quê? Vamos comprar uma moto para eles andarem aqui na chácara? Ah não, moto é perigoso, vamos comprar um cavalo. Mal sabia que era pior do que a moto. Antes tivesse comprado uma moto. E aí eu já tinha dinheiro para comprar minhas coisas e tal. Comprar já um freinho. Já comprava um freinho, já comprava uma cela, um cabrestinho diferente. Foi aí que começou. Depois disso eu trabalhei, eu fiquei um período com ele, daí depois parei de trabalhar. Aí quando eu estava completando acho que 13 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar num depósito sucata que era do lado da minha casa. Onde eu morava, na Barcelona, eu morava na Avenida Paraguai. Então meu avô tinha um bar na frente, atrás era a minha casa, em cima era um sobrado da casa dele. O pessoal que é aqui de Sorocaba provavelmente conhece ali, a antiga loja Barcelona. Eu morava bem de frente, do lado da loja Barcelona é o campo do Barcelona. E aí eu fui e falei pra minha avó, falei, vó, queria trabalhar aqui, viu, nesse depósito aqui, precisava trabalhar, queria ganhar um dinheiro e tal. Ela foi lá, conversou com o dono, que era cliente deles ali do bar, né? E eu comecei a trabalhar lá também. E fiquei lá trabalhando até... Daí eu já conseguia comprar mais coisas, já tinha um salarinho melhor. Aí fui adquirindo mais coisas. A partir desse momento minha mãe já nem roupa pra mim mais comprava. E eu com 13 anos já era... Não autossuficiente, mas, por exemplo, ela não se preocupava mais em comprar uma calça jeans pra mim, uma camiseta. Eu ia lá e escolhia o que eu queria, me vestia do jeito que eu gostava. Já dava uma economia pra ela. Já era bota, camisa. E quando eu estava completando, acho que um pouco antes de eu fazer 15 anos, um amigo meu da escola, Diego Garcia, reencontrei ele há um tempo atrás, a gente conversou bastante. Acabamos nem falando disso daí, mas surgiu uma oportunidade de fazer Senai por uma empresa, a INA, a antiga INA, né? Hoje o Grupo Schaeffler. E foi nós dois lá, o pai dele levou a gente, o pai dele tinha uma Chevy, foi nós dois apertadinho na Chevy, a gente fez a prova, eu passei e ele acabou não passando. Puxa, que chato, eu fiquei chateado na época, tal, mas aí comecei a fazer Senai, e era um sistema dual, né? Então a gente tinha aula teórica no Senai e toda a prática na empresa. Então a gente ia 2 vezes por semana no Senai, de manhã no primeiro ano, no segundo ano a gente ia à tarde, 2 dias da semana, e o restante da parte prática de usinagem, que era da época, né? Na época o Senai tinha um curso de mecânica de usinagem, nem sei se ainda existe esse curso lá. Então foi aí minha primeira formação no Senai, trabalhando na INA. Aí, quando eu fiz 17 anos, a gente tinha um sistema que fazia mais 1 ano e meio de estágio dentro de algum departamento da INA. E eu fui para o departamento de assistência técnica. Aprendi muito lá sobre tudo. A gente é empresa multinacional, a gente aprende coisas para a vida toda, extremamente aberta, né? Para buscar, exatamente. Né? E aí eu fui efetivado nesse departamento, fiquei nessa empresa 11, acho que quase 12 anos. E lá eu viajava muito, conheci vários lugares, as montadoras do Brasil, conheço praticamente todas, carro e moto, né? Ia muito para Moto Honda, fui para Manaus, conheci o Brasil quase que de ponta a ponta, vamos dizer assim, né? Foi bom para mim, foi uma experiência legal, tive algumas viagens fora também, para Argentina, Chile, foi importante. Aí saí de lá, teve um corte meio grande lá e tal, acabei saindo. E aí fui trabalhar com um amigo meu, a gente fazia faculdade junto. Nesse tempo eu já estava fazendo faculdade, saí e fui trabalhar com ele. Fiquei trabalhando com ele acho que uns 2 anos, eu fazia a parte de vendas e compras lá, né, que era uma empresa bem pequena. Daí depois eu comecei a fazer mais a parte de vendas e cuidar de serviços, né? Sempre foi mais a minha área, assim, trabalhar com cliente e tal. Não muito com fornecedor, um pouco, mas meu foco sempre foi mais trabalhar com cliente. Aí fiquei com ele lá mais uns 2 anos e pouquinho. Aí tem um amigo em Araçoiaba que tem uma empresa de usinagem, comecei a trabalhar com ele lá. Fiquei mais uns 2 ou 3 anos com ele.
Foi uma área que eu aprendi muito também, muito sobre... Usinagem é tremendo, viu? Eu já tinha uma bagagem boa de usinagem por causa do Senai. Depois fui aprimorando, conhecendo vários processos de produção, né? E nessa época eu ainda estava estudando, tive que trancar a faculdade um período, parei de estudar, aí depois voltei, quando eu estava trabalhando com esse amigo, eu voltei. Voltei, me formei em 2016, se eu não me engano, eu me formei em engenharia de produção. 2014 acho que foi. Me formei em engenharia de produção. Aí fui na cara e coragem, falei, agora eu quero trabalhar autônomo, quero trabalhar para mim. Aí fui, enfrentei muitas barreiras. Em 2016 eu passei uma crise terrível. Uma crise que acho que se não fosse a minha esposa na época, namorada, acho que eu tinha passado uns perrengues feios, sabe? De, tipo, ela falava, viu, vem me buscar hoje no trabalho, e eu não tenho trabalho nenhum, sabe? Tá sem trabalhar, fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali, resolver alguma coisa pra alguém, ia junto com alguém num cliente, fazia um meio de campo. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito nessa época, de tipo, eu chegar assim, olhar minha carteira, não tem R$1 dentro, e falar pra ela falar, vamos comer alguma coisa. Dói isso pro homem, né? Dói isso pro homem. Eu lembro muito, isso eu lembro muito bem. Uma vez eu precisava abastecer a moto. Eu ia ficar fazendo essas corridas de moto, era mais econômico, né? Precisava abastecer a moto. Cheguei no posto e falei pro cara, põe 10 aí. Ela olhou pra mim assim e falou, você tá sem dinheiro? Eu falei, não, vou pôr só 10 só, né? Não queria falar nada pra ela, a gente não quer deixar ela preocupada às vezes, né? Eu falei, não, vou pôr só 10, só a moto não gasta muito. Ela falou, não, faz de frente, enche o tanque. Olha, dá até um nó na minha garganta. Ela é minha companheira, me ajudou, passou por todas as fases da minha vida. A gente está, esse ano faz 14 anos junto, em outubro, né? Então a gente já passou por tudo junto, né? E a gente começou a falar de profissão e pulando para a parte pessoal. Mas a verdade, o esteio, né? O esteio é a companheira, né? Sim. Porque é o seguinte, se ela não aguentar o repuxo com a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. E pelo contrário até, né? Eu acredito que nessa parte, o homem quando ele não tem um esteio, não tem uma companheira, uma esposa ajudadora, que entende a situação, muitos se perdem. Eu conheci muitos que se perdeu, que desandou, que virou no avesso. Então, na verdade, faz parte da questão profissional, porque ela te ajudou a superar essa fase para que você chegasse em algum lugar, entendeu? Isso é importante. E aí nesse período você fazia então meio que um freelance para um para outro. Freelance para um, freelance para outro. Na parte do que você se formou. Na parte do que eu me formei. Na verdade chegou uma época que eu fazia de tudo. Qualquer coisa, se o cara falasse, sobe limpar minha caixa d'água, eu subia. Foi uma fase bem difícil, Alessandro. O país também estava meio em crise nessa época, o emprego estava meio em baixa, então foi uma fase... E nessa questão que você se formou, como que é o nome mesmo? Engenharia de produção. Engenharia de produção. É uma área mais administrativa da engenharia, vamos falar assim, ela não é tão técnica. Ela é técnica na parte de processos. Por exemplo, o engenheiro de produção ele não desenvolve um produto igual um engenheiro de produto. Ou um engenheiro mecânico, ele não cuida já da coisa andando. Processos de produção. Que já funciona, assim. Você toma conta para que ele dê sequência. Exatamente. Se der algum problema, você ajuda a resolver. Exatamente. Cuida de toda a parte do processo. Vai imaginar, essa máquina serve, vamos imaginar um produto. Esse produto, parafuso, vamos dar um exemplo assim, o parafuso, vai fazer em qual máquina? Qual a capacidade dessa máquina? Quantos parafusos ela consegue fazer por minuto? Qual a capacidade dela mês, capacidade dela hora? Aí você vai desenvolvendo tudo isso daí, entendeu? Cuida de todo o processo, que vamos falar, um parafuso começa lá atrás, com um aço tal, que vem aquele rolão de aço, vai cortar, vai prensar para ajustar o tamanho, vai fazer a cabeça, vai laminar a rosca. Então, essa é mais ou menos aí a área de atuação do engenheiro de produção. Entendi. Na verdade, tem engenheiro de produção trabalhando em banco também, porque como lida muito com cálculo, né, e consegue acompanhar o processo de um banco também tranquilo. Na verdade, a área em si acho que ela é bem abrangente, né? Muito abrangente. Você pode ser contratado, por exemplo, para você cuidar de determinado setor. Sim. Que não é especificamente aquilo que você já fez, mas você sabe desenrolar ele, no caso. Né?
É quase que nem eu que não estudei nada, mas na hora que a bomba cai na minha mão, eu tem que resolver e se vira. De algum jeito, de outro. Tá Que não sabe, pergunta, que não sabe para quem perguntar, vê no YouTube e vai que vai. Hoje o YouTube é um canal de informações importante, né? tremendo. Usado para o bem é uma coisa maravilhosa. Sim, eu falo que há 10 talvez não, acho que há uns 20 anos atrás, né, o YouTube era bem limitado, vamos dizer assim, no telefone, não? Hoje a gente faz tudo pelo telefone, né? Dificilmente a gente liga o computador. Eu uso o computador quando eu vou fazer um desenho, preciso fazer um desenho de uma peça, alguma coisa no CAD, em algum programa de SolidWorks, é aí que eu ligo o computador, senão, raramente. E depois de pronto você pode mandar para o celular, e dá para executar tudo ali, dá para abrir o arquivo, mandar pelo e-mail, tudo. A tecnologia ela veio para... Na verdade, que nem eu falei, usando para o bem, ela veio para somar. Né? Tem pessoas que usam para o mal também, que é terrível, mas usado para o bem ela é maravilhosa. Sim. Bom, maravilha. Daí você ficou nessa perrenga aí, nesse período. E depois, aí eu já estava trabalhando como autônomo, aí eu fui trabalhar em várias áreas. Trabalhei uma época com... Tem um tio meu que tem uma oficina mecânica, eu trabalhei com ele também. Você comentou que você é um pouco manja de mecânica também, que você a parte de câmbio automático. Como eu trabalhava na INA, eu tenho muito contato com o pessoal lá, o Grupo Schaeffler, na verdade, a LUC, INA e FAG, né? Então eu acabei acompanhando boa parte do desenvolvimento de câmbios semi-automático, né? Semi-automático não, automatizado. Que é o Dual Logic, iMotion, EasyTronic, PowerShift, então... Na oficina, essa era a minha praia lá, era o que eu mais fazia lá, entendeu? Que é uma área bem específica também, e comecei nos câmbios automáticos lá. Fiquei um período lá, até conhecer o Rodrigo Engraver, ou Engraver, como o pessoal chama também. E comecei com ele a fazer a aula de engraving, a gravura, né? Que é o que eu faço hoje. Além de prestar serviço na área de usinagem, eu também faço essa parte da gravura, né? Depois a gente pode ver as fotos aí, né? Então é aí que eu quero dar um time agora pelo seguinte, agora a gente vai começar a explorar, né? Entrando já na atividade que você faz hoje, né? Exatamente. O Alexandre perguntou com quantos anos você teve a sua carteira assinada? Com 15 anos. 15 anos. Alexandre do Carvão? Carvão. 15 anos. Com 11. Ele tá funcionando ainda no live ali? Ele já saiu, mas nem porque ele volta. Tá bom. Xandão, se você estiver vendo nós aí, um abraço. Compartilha aí com os parceiros aí, para dar uma moral para nós aí também, Xandão. Alexandre, Ana Paula, tudo online. Maravilha. Então é o seguinte, o que eu quero saber, o que eu quero puxar de você para a galera aí poder curtir aí, você conheceu o Rodrigo, né, que você falou? Exatamente. Mas assim, eu quero saber, porque assim, o seu trabalho é um trabalho diferenciado, né? É um trabalho artesão, vamos dizer assim. Sim, né? bem artístico. É bem artístico. Mas o pô, se você for ver bem, tem um pouco a ver com as coisas que você fazia e tal, mas não. Na verdade, vamos falar assim, eu sempre tive um hobby que foi a cutelaria. Então, é isso que eu queria saber. Isso que acabou linkando com a gravura, com a gravação. Porque assim, se você olhar assim, superficialmente, sim, se você falar em usinagem, não leva muito a ver, não tem muito a ver, mas porque assim, né? Vai mexer com metal. Os caras usinaram uma peça, mas é maravilhosa, né? Entendeu? Eu tenho o Leandro Torneira aí, não sei se você já viu esse canal. Sim, conheço ele, o canal dele. Inclusive é um dos meus sonhos entrevistar ele. Era o Paulão Funileiro, a gente conseguiu, graças a Deus, mas um dia ainda quero entrevistar o Leandro Torneiro. Então eu assisto alguns vídeos dele, cara, eu fico fascinado. Então, quer dizer, não tem a ver, mas acaba tendo, porque assim, é uma coisa que você põe lá na máquina lá de usinagem, você programa ela e tal, ela vai fazer o que você quer. Sim. Mas você, muitas vezes, se transforma aquele pensamento primeiro para executar, né? Exatamente. Então também é uma coisa meio que artesanal, porque você fala assim, eu vou criar uma peça. Você vai criar uma peça. Exato. E daí então você tinha já uma queda por cutelaria. Eu sempre tive vários hobbies, né? Eu sempre gostei muito de mexer com as coisas. Quando eu era moleque, tinha cavalo, eu ficava procurando, conversando com as pessoas mais velhas que tinham cavalo para ver se sabia fazer cabresto,
trança, laço, rédea, eu sempre fui xereto, né? Que nem minha mãe fala. Com 3 anos de idade eu comecei a pegar umas ferramentas e brincava de desmontar minha bicicleta. 3 anos de idade eu já fazia isso. Aí como eu sempre gostei da área de cutelaria, mexia com algumas coisas de couro, fiz algumas carteiras, cinto, fiz várias coisas na área de cutelaria assim, e a parte de couro também. Então acho que isso que foi meio que me ligando já com isso daí. Aí quando eu conheci o Rodrigo conheci o Rodrigo através da oficina do meu tio, ele levou um carro lá pra mexer e tal, e acabei conversando com ele, papo vai, papo vem, ele me contou o que fazia. Me convidou antes disso, né, eu vou falar a história da cutelaria. Na verdade, o meu avô, parte de mãe, falecido já, ele sempre gostou muito de arma, de faca, então eu falo que eu puxei isso um pouco dele. Ele tinha 3 facas que ficavam penduradas na sala dele, aí tinha uma estante, na época isso daí era muito comum nas casas, fazer aquele estante de alvenaria. Então ele tinha uma estante grande de alvenaria e em cima ele tinha uma casinha assim com 3 ganchinhos. Ele ficava pendurado uma faca Eberle em prata, uma faca, eu lembro até hoje, inclusive eu tenho elas. Uma faca Tramontina, da 8ª Companhia de Aviação, era uma série especial da Tramontina. Eu tenho as duas, manda a foto, eu tenho as duas. Eu não tenho a bainha original dessa faca porque ela apodreceu e eu tive que jogar fora. Eu fiz uma bainha em couro para ela, foi a primeira bainha que eu fiz. E um outro era um canivete. Essa outra faca era uma faca tipo punhal que eles usam muito no norte, aquele punhalzinho de cabinho listrado, eu não sei onde foi parar. As 2 facas, quando meu avô faleceu, minha avó falou, você quer ficar com essas facas? Eu falei, não, essas eu quero. Isso eu quero, nem meus primos nunca ligaram, tá? Então eu falei, não, esse eu quero. Fiquei com a faca Eberle, bainha de prata, bainha em cabo de prata, bem bonita, e essa outra faca. E um canivetinho também, que eu guardo com muito amor e carinho. E quem me deu o meu primeiro canivete foi meu avô também, acho que eu tinha uns 12 anos talvez, ele falou, tá aqui, isso daqui é pro seu. Porque um homem sem uma lâmina não é um homem. Se o cavalo tiver enrolado numa corda, você não consegue salvar. Consegue salvar, exatamente. E eu falei, isso daí eu sempre tive uma lâmina comigo desde os meus 12 anos. Fui criado em chácara, né? Então sempre tinha um canivetinho comigo, um canivetinho no bolso, uma faquinha, sempre no meu carro, moto, tudo sempre tem uma então, faca. Na verdade, no seu interior já veio do seu avô isso aí. Já vem, acho que depois foi juntando as coisas. As coisas foram acumulando. Aí através dessa faca eu falei, puxa, eu vou fazer uma bainha para essa faca. Comecei a ver vídeo no YouTube, aí fiz a primeira bainha, bem tosca, bem feia, falei, nossa, ficou estranho. Daí fiz uma outra bainha, falei, vou fazer uma faca. E nessa época eu trabalhava com esse amigo da usinagem, em Araçoiaba. Aí eu comecei, fiz a maior besteira do mundo, fui lá no depósito sucata, peguei um pedaço de mola. Nossa, meu Deus do céu, quanto trabalho daquilo, sendo que a gente pode comprar aço virgem, trabalhar de maneira bem mais simples e... Aí fui montando uma oficininha no fundo da casa do meu pai. Tinha uma área lá do lado da lavanderia e tal, e lá que eu comecei. Fiz algumas facas e tal. Depois de uns anos eu tava fazendo facas e tal, e depois de uns anos meu pai precisava utilizar aquela área. Ele queria fazer uma cozinha caipira lá, ia mudar a lavanderia, ia esticar a cozinha. E eu acabei perdendo a minha oficina. Perdi a minha oficina. Quase agora eu perdi o meu escritório. Perdi minha oficina. Aí eu fiquei um tempo parado, mas sempre fazia uma carteira de couro, fazia um cinto, sempre fazia alguma coisinha assim que não precisava de um espaço grande, né? Que nem a cutelaria faz muita sujeira, muito pó, lixa muito, então acabava fogo toda hora, quente, então acabava precisando de um espaço maior, uma área aberta. Meio que abandonei a cutelaria e fiquei só fazendo algumas coisinhas de couro, então fazia uma carteirinha, alguém pedia, faz uma bainha pra mim, ia lá, fazia uma bainha pra uma faca de churrasco, uma faca de mato, de caça. Aí fiquei um bom tempo sem fazer nada. Aí nesse período que você começou a fazer alguma coisa com cutelaria ali, você nem sonhava ainda em negócio de gravura. Eu nem conhecia, na verdade. Você nem sabia que Eu nem sabia. Mas você via alguma faca, porque sempre teve, né? Alguma coisa. Sempre teve, mas era uma coisa assim... meio superficialzona, parece. No Brasil era bem pouco explorado. Hoje está um pouco mais, por causa dos colecionadores e tal, mas... era bem pouco explorado. A cutelaria, na época, os caras vendiam faca artesanal a R$100. Claro, ainda tem hoje. Um nível técnico diferente de uma faca, por exemplo, eu fui num salão de cutelaria recentemente, venderam faca lá por 30 mil.
60 mil, já vi os caras vender faca, 10, 12 mil, tinha um monte de faca lá, com ouro, detalhe em prata, facas até mesmo com pedra preciosa na guarda, no cabo, entendeu? Então materiais nobres, né? A cutelaria em si evoluiu muito, né? Antigamente a gente falava, pegava um pedaço de madeira, juntava lá, fazia o cabo e pronto. Hoje um bloco de madeira estabilizada, importada, madeira... Na verdade, na época era feito por necessidade. Sim. E depois, como tudo vira comércio, eles acabaram, né, aperfeiçoando. Vamos falar isso há muitos anos atrás, né? Isso, para atingir, tipo assim, o ego de algumas pessoas que gostam ainda, mas só que o cara, se ele pode ter uma faca com um cabo, um filete de ouro, marfim, né? Canela de girafa, são bem materiais bem coral de fundo do mar mesmo, eles conseguem estabilizar aquilo lá com resina e fica um cabo maravilhoso, entendeu? E aí, então, chegando ao ponto, quando eu conheci o Rodrigo, ele me falou o que ele fazia, eu fiquei alucinado. Falei, nossa, aí ele despertou de vez. Despertou o interesse em mim, novamente, de voltar a fazer de ter um hobby. Na verdade, começou como um hobby, né? Aí eu fui, conheci o ateliê dele, a gente conversou, ele me mostrou algumas coisas gravadas, algumas facas, armas, né, que ele não me mostrou armas, ele me mostrou fotos e tal, e eu fiquei apaixonado, sempre gostei de faca e arma, acho que 80% dos homens gostam de faca e arma, ou de um ou de outro, ou no meu caso dos dois. Eu gosto muito dos dois. Aí eu, conversando com ele e tal, eu falei, puxa, comecei a fazer um curso com ele, comecei a praticar com ele, e nessa época eu já não estava mais na oficina do meu tio, saí, estava prestando serviço na área de usinagem e tal. E fui, comecei a fazer um curso com ele, aí fui me aprofundando, cada vez mais melhorando, e cheguei no nível que eu estou hoje. Vamos falar assim, eu comecei com ele lá em acho que 2019, se eu não me engano. Tem aí que eu sou aluno dele, vai 2021, 22, 23, com uns 4 anos mais ou menos aí. Já que eu estou nessa área do engraving, 3 anos e meio mais ou menos, né? Então eu ia perguntar na questão de um mentor, na verdade especificamente nisso tem um mentor, mas assim, na verdade ele é, mas ele é o meu a mestre, vamos dizer assim. inspiração de quando a gente fala de um mentor, é algo daquilo que você já vem fazendo há muito tempo. Então, o mentor seu na cutelaria foi o seu avô. Sim. E depois você acabou meio que juntando, né, as coisas, né? Da cutelaria eu diria que foi meu avô que talvez deixou esse legado para mim de gostar de faca, arma e tantas coisas assim, que eu sou bem aventureiro, eu não gosto de nada muito, eu sou bem... Gostava de fazer trilha de moto, sempre tive cavalo, nunca tive um cavalo manso. tive um só. Foi o único, o resto era tudo manhoso, tudo rebelde. Sempre gostei de moto. Você vai subir, já quer sair andando? Já saí andando, sempre meus foram assim. Pulava, nunca foi aquele cavalinho que você saía e nunca tinha dor de cabeça. Tinha um só que foi assim, que foi criado desde potrinho. Com a gente, assim, desde que nasceu, minhas irmãs brincavam com ele como se fosse cachorro, né? Mas voltando aí para a área da cutelaria, né? Eu tive, não vou dizer que alguns mentores, mas eu seguia muitas pessoas no YouTube. Então, Ricardo Vilar, que é aqui de Sorocaba, é um cuteleiro muito conceituado, tem a fábrica dele aqui hoje, é um sucesso aí nas facas táticas, aí ele fabrica faca pro BOP, faca para... Acho que para aeronáutica já fez, faca para várias divisões da polícia, do exército, então ele é um cara muito conceituado. Nele que eu me inspirei um pouco, que tinha um pouco de contato com ele acabou me dando algumas dicas. Berardo, eu vi alguns vídeos dele, que é um cuteleiro bem famoso, e daí depois eu via vários youtubers aí, galera que estava começando na cutelaria, cada um vinha com uma dica diferente. Tem... Aqui em Sorocaba, todo ano, esses anos de pandemia não teve, e esse último ano de 2022 também não teve, mas tem uma feira de cutelaria aqui em Sorocaba, chama Facas, Feira Anual de Cutelaria Artesanal de Sorocaba. Sorocaba, Sorocaba, é ali no Humberto de Campos. Quando tivesse, me dá um toque aí. Sim, geralmente se eu não me engano, em agosto ou setembro, num desses 2 meses, eu não lembro, porque por causa da pandemia não teve, no ano passado também não teve, tiveram um problema lá com um dos organizadores e tal, e
acabou não tendo. Mas é interessante, e eu ia nas feiras de cutelaria em São Paulo, tem bastante, tem a MIC, né, que é a Mostra Internacional de Cutelaria, então eu sempre tive um pouco inserido nesse meio, mas eu não conhecia o Rodrigo ainda. Talvez até em uma das feiras tivesse passado lá e vi ele, e na época nem me interessei, né? Falar, não era uma coisa que até então eu tinha conhecimento, não chamava minha atenção. Aí quando despertou isso em mim, que eu conheci, ele me apresentou a arte, eu falei, olha aí. Quando você foi ver lá, aquele o que é, você, exatamente. E quando você fez a primeira, a primeira arte, qual foi a sensação? Foi incrível. Eu lembro até hoje, ele pegou uma chapinha de aço 1020 aí, material mole. Me ensinou como manusear a ferramenta, né? Que eu vou falar um pouquinho da ferramenta. O nome da ferramenta é buril pneumático. O Rodrigo, ele tem esses equipamentos disponíveis à venda. Quem quiser conhecer mais do equipamento, pode entrar lá www.rodrigoengraver.com ou procurar nas redes sociais, Rodrigo Engraver, já vai encontrar ele. Aí ele me apresentou a ferramenta, me ensinou como as primeiras manhas, ângulo de entrada, ângulo de saída, me ensinou algumas coisas. Pegou uns stencils e falou pra mim, desenha aí. Eu desenhei, tipo, sei lá, uma florzinha lá, com a canetinha e... agora você segue as linhas que você desenhou. Escapava, foi muita dificuldade, porque apesar de eu ter habilidade manual, essa ferramenta ela trabalha de uma maneira diferente. A mão que desenha é a mão esquerda. Então você segura a ferramenta com a mão direita e a mão que desenha é a esquerda. Você usa uma morsa, uma bola que a gente chama de gravação. Ela é até depois eu posso mandar foto, ela é esférica a parte de baixo para você ter esse movimento e ela tem uma rotação. Então imagina que eu vou fazer um círculo, eu vou girando a mão e fico com a mão direita na ferramenta. A ferramenta pulsando, a ferramenta é como se fosse um martelete, sabe? Vamos imaginar um martelete de quebrar chão, tem aquele que é pneumático, que geralmente grandes obras usam. Imagina aquilo com um tamanho minúsculo, usa uma ponta de tungstênio, né, um material super duro, para você fazer um corte ali como se fosse um formão, vamos dizer assim, na madeira, só que no aço. Então você vai cortando, tem vários formatos de ferramentas, meia cana, chapa, 90 E o desenho, graus. você falou de stencil, ele é desenhado no stencil? Ou na verdade era já um recorte, né, num stencil com o desenho já. Um molde. Você colocava a canetinha lá e desenhava. Foi assim que eu comecei a aprender, né? Mas põe em cima assim, põe em cima da chapa. Só que isso é muito limitado, né? Por exemplo, na chapinha, beleza, cabe. E se eu pegar um canivete, a lateral de um canivete, que é uma superfície diferente? Tem desenho que é linhas finas, né? Teria que encaixar, né, o desenho dentro. Não é sempre que você consegue fazer um decalque, por exemplo. Então, foi aí que eu aprendi estudando, né? Até tem uma brincadeira que a gente faz. Você começou a desenhar, né, o que a gente chama de scroll, né? Tem todo um processo de aprendizado, passo a passo, faz as dorsais, faz as outras linhas para gerar as folhas, os govrados, que são as linhas internas para dar volume. Depois você começa a evoluir, pensar no background, que seria um fundo. Depois a gente pode pegar uma peça ali e a gente vai falando sobre isso. Aí eu fui treinando, fui praticando, adquiri um equipamento dele, comecei a treinar na minha casa. Chegava de algum compromisso, alguma coisa, estava eu lá. Final de semana estava lá, minha esposa estava ficando até brava comigo. O que você está fazendo? Eu estou gravando. De novo você está gravando? Você já está quase o dia todo. Estou estudando. Estou estudando, sim, é um estudo. A vida é um eterno aprendizado, né? Eu falar que o Rodrigo costuma falar isso, ele não sabe tudo, ele está aprendendo ainda. Sim. Então todo mundo sempre está aprendendo. Nunca você vai saber tudo. Nunca. Eu evolui muito. Então, olha, eu tenho guardado com muito carinho aquelas primeiras chapinhas que eu fiz, aquelas linhas todas tortas, diferenças de profundidade, aquelas coisas meio estranhas, né, que com o tempo você vai evoluindo, né? Sim, depois você contempla, como que eu posso dizer assim, a perfeição do tempo, né? É um processo. Você vai subir um degrau por vez. Agora eu aprendi a fazer isso. Me manda essas fotos depois também dessas primeiras, isso é tudo importante. Eu vou achar onde elas estão, mas assim que eu achar, eu vou mandar daí foto a gente monta isso aí para as pessoas verem. Aí a pessoa fala assim, quem não conhece, olha um desenho, né, uma gravura num canivete,
Ah, o cara vai lá, Põe no o cara laser, imagina, ele primeira coisa. baixa uma chapona, não Sim. é, o negócio é manual, é artesanal. Quem não conhece do engraving, hoje a gravura, né, vamos falar assim, em português, né, ela tá ficando bem conhecida por causa da cutelaria. No ano passado, enquanto ainda era um governo sem falar de política, mas era um governo de direita, você estava vendo muito em armas, né, até algumas fábricas estavam lançando algumas séries já gravadas. Não é gravado manual, assim, é diferente deles, é um outro processo e tal. Mas a gente está vendo muito isso daí e ainda vê muito na cutelaria, né? Então muita gente está conhecendo, mas se você pegar um canivete e mostrar para a pessoa vai olhar para o canivete e vai falar, legal, puxa, desenho legal, mas quem não conhece não vai nem imaginar o que é, Então, é como é feito. o trabalho, né? Exatamente. Porque, tipo assim, eu particularmente, quando a gente conversou um tempo atrás, eu ouvi você falando com o Rogério, com o Rodrigo lá, Sim. eu fiquei boiando na hora, né? Mas eu sabia que existia isso, mas eu não imaginava como era, entendeu? Um negócio tão delicado, tão artesanalmente mesmo falando, né? A gente imagina que é uma máquina que faz, quem não tem essa noção. Não, é feito tudo Entendeu? manual. Qual que a gente pode pegar ali pra você falar um pouco sobre ele ali? Quer pegar um aí? Qualquer um aí. Pode pegar qualquer canivete. Vamos pegar esse aqui, ó, dá pra falar sobre ele um pouco? Dá pra falar, claro. Fale pra nós sobre esse trabalho aqui pro pessoal. Vamos lá, né? Isso daqui, ó, é uma manopla de câmbio. Isso daqui eu preciso entregar para um amigo, tá pronto já tem algum tempo. Ele que não veio buscar, na verdade. Ricardo, ó, sua manopla tá famosa. Tá até saindo. Então vamos lá, eu vou me explicar aqui o que foi feito aqui. Foram feitos cortes, né? Aqui onde está o Ford, eu fiz um decalque, peguei um símbolo da internet, copiei ele, fiz um decalque, passei para cá e cortei. São linhas. Aqui onde está mais escuro, né, que a gente chama de background, para dar esse volume, foi feito um rebaixo aqui, é claro, né, foi feito um rebaixo e depois uma técnica que a gente chama de acetinado, que são pontos. Então a gente usa uma ferramenta que é aguda e vai pontilhando tudo aqui, né, pontilhou toda essa área. E aqui foram cortes também, então, que nem eu havia comentado, posso usar um decalque? Posso, mas olha a geometria dessa peça aqui. Eu não ia conseguir fazer um decalque exato aqui. De todo o desenho, né? É feito por passos, né? Isso, até tem uma brincadeira que a gente faz. Você está desenhando bem? Quantas folhas de sulfite você já desenhou? Compra um pacote de 500, tem uma brincadeira que a gente faz entre o pessoal que grava, aí, alguns alunos. E a gente até fala, já foi as 500 folhas de sulfite, está desenhando bem. Mas não é para desenhar um desenho, é para encher a folha. É, para encher, enche, não dá certo, joga fora, faz outra. Eu tenho alguns guardados também. Então esse daqui foi um trabalho bem legal, que eu gostei bastante. A gente aplicou uma tinta preta, ó, a gente pode observar que tem um acabamento diferente aqui tem umas bolinhas, né? Aqui foi feito esse rebaixo e acetinado, e aqui tem umas bolinhas, né? Umas bolinhas feitas com uma fresinha. E aqui ele é escurecido para parecer envelhecido. Exatamente. Também, né? É uma tinta que a gente usa, passa e depois vem removendo ela com pano ou com papel. Então onde está escuro é porque está embaixo o relevo. Então é porque tem um corte ou tem um rebaixo feito com buril ou com uma fresa, aí até tem várias técnicas. Para alguma né? pessoa que tem interesse, que acha legal isso aí, você pode falar de valores ou só entrando lá em contato com você fala? Porque é um trabalho de cada trabalho é um preço. Sim, né? cada trabalho é um preço. Teria que entrar em contato, pode entrar pelo Instagram. Qual é o telefone que vocês podem passar? Posso. Fala aí depois, eu vou marcar também. Pode legal, falar. é 15 99144 1955. Quem quiser entrar nas redes sociais, também o Instagram é m.farias_custom. Lá vai ter boa parte do meu trabalho lá. Pode entrar em contato via direct lá também, a gente conversa. Porque com certeza, cada caso é um caso, com certeza alguém vai ver isso aí, pô. Não, eu mesmo vou querer fazer na na picapinha Corsa, com certeza. Vou fazer, a gente compra uma manopla de alumínio ou de um outro material para poder gravar. Chique. E é que cada trabalho tem uma complexidade. Sim, depende do que o cara quer em si. De repente um trabalho, por exemplo, o cara chega lá com o para-choque de um Fusca, viu? Você grava para mim inteiro? Grava, vai ser um valor. Mas aí o cara chega e fala assim, viu, você grava um relógio para mim? Grava. São peças muito distintas e valores distintos. O relógio, eu vou precisar de um microscópio para gravar. Eu não vou conseguir gravar na lateral da caixa do relógio sem utilizar um
no mínimo uma lupa, e não vai ficar um trabalho muito legal, teria que usar um microscópio para ficar um trabalho perfeito, para ficar uma linha bonita, né? Então você consegue, através do microscópio, olhar ali com um zoom ali, você consegue ver o detalhe, né? Sim. Já o para-choque vai ser um negócio desse tamanho, maior também. bem maior, eu vou ter um trabalho diferente, né? Então é difícil mensurar, isso custa tanto. Até tem um cliente do agro, ele é o fabricante de freio para cavalo, né? Freio, bridão, Robson, o nome dele, o S Bridão, ó, fazendo propaganda de graça para um monte de gente. E sabe que eles não fazem um vídeo com nós também? Sim, quem sabe, ó, eu tenho bastante contato com ele. Ele tá agora no Mato Grosso, mas ele era aqui de Arujá. A fábrica dele ainda está em Arujá. Então eu trabalho muito para ele, gravei alguns canivetes, freio ele sempre me manda. E ele queria que eu tivesse um valor fixo. Eu falei, Robson, eu não consigo te dar um valor, por exemplo, um freio de ferro seu. É um valor tal. Depende do desenho, o que você quer. O cliente pediu um logo, já muda o preço. Que nem aqui tem um logo da Ford. E o material também implica, né? Tipo, ser um material mais Implica, duro, mais mole. implica. Normalmente o alumínio ele costuma ser mais pastelento, o corte dele é um corte mais pastelento, então a gente tem algumas técnicas para melhorar o corte, afiação, polimento, ferramenta. O inox já é um material mais duro, quebra a ponta do buril com mais facilidade. O aço carbono no geral é mais simples, entendeu? Mas acho que é basicamente isso. Então cada projeto, né, vamos chamar assim, cada projeto, cada desenho, cada peça demanda um tempo, demanda um projeto, eu mando para o cliente. Normalmente eu desenho à mão, se precisar fazer um logo, ou desenho à mão, ou faço um decalque e mando para o cliente. É isso que você quer? É isso que eu quero, beleza. Com o ok dele aí eu vou gravar. Porque uma vez que eu cortar aqui, já era. Isso daqui não sai. Se você for lixar, você vai passar horas lixando para conseguir remover tudo isso daqui. Vai só e de repente, dependendo do que for, você vai perder a peça. Um canivete, uma faca, talvez você nem consiga lixar para eliminar toda a gravação sem matar a peça. Por isso que é uma coisa específica e é artesanal. Não tem como ser. Eu me arrependi, eu quero fazer outra coisa. Não dá. É quase igual uma tatuagem. É quase igual uma tatuagem. Só que no aço. E que nem, por exemplo, você também faz um trabalho numa fivela e tal. Exatamente. Vocês não tipo assim, se o cliente chegar pra você e falou, ô Márcio, eu quero que você faça a fivela pra mim, faça. Você não faz a fivela? Eu faço. Faz a fivela eu faço. Tá. Só em inox. Eu pretendo, daqui a um tempo, começar a trabalhar com alpaca também. Qual que dessa aqui que é de inox? Todas são de inox. Pode pegar qualquer uma aí. Pega uma polida só ali também. Tem. Bom, mostra aqui também pra galera aí, ó. Essa aqui, a polida é essa aqui, ó. Tem essa, tem a outra ali também. Nossa, essa aqui do cavalo é brincadeira, né? Essa daqui eu fiz um desenho, peguei o logo da Harley Davidson aqui, né? E fiz o que a gente chama de scroll aqui, né? Essa moldura em volta e os scrolls por dentro aqui para preencher. Aqui também eu fiz os scrolls, coloquei a cabeça de um boi aqui e escrevi Texas. E essas aqui são todas de cliente que vão retirar ou algumas são suas? Na verdade, essas daqui são monstruário. Eu sempre tá. fui fazendo algumas coisas e deixando pro pessoal ver, entendeu? Se o cara quiser, eu quero que você faça uma igual essa aqui pra mim. Você já Faço. Sim, sem problema. Não vai sair idêntica. Não sai. É artesanal. Nunca vai. Sempre uma linha vai sair diferente, o desenho vai ser um pouquinho diferente. Nunca vai sair idêntica. Se eu fizer 10 fivelas. Maravilhosa, né? Essa aqui, bonita, né? Se eu fizer 10 fivelas, as 10 vão sair com uma característica diferente. Você pode crer também que quando eu comprar meu cavalo, eu vou fazer mandar fazer uma fivelona. Vamos fazer com o 4F corporativo, né? Porque eu também, o meu sonho é ter outro cavalo também. Agora eu tenho um sítio, falta o cavalo. Essa daqui eu fiz o desenho de um cavalo, né? Uma margarida aqui, uma outra meia margarida aqui, preencheu, fiz uma borda tipo cordinha, né? As fivelas sou eu que faço, um cara corta, algumas eu mesmo corto, outras eu mando cortar no laser, tem algumas que eu já tenho em produção, então eu já tenho a fivela pronta, deixo polida, só o cliente escolher o desenho que ele quer. Eu quero fivela quadrada, oval, eu tenho 2 modelos que eu já tenho em série assim. E o que você quer desenhar? Eu quero que você coloque um cavalo aí, escreva alguma coisa, coloque meu logo, que nesses dias eu fiz para um amigo uma fivela com um logo escrito assador e o nome do genro dele embaixo.
Então eu fiz essa fivela para ele também. Eu gostei da ideia da fivela do corporativo, porque Poxa, agora vamos fazer, a gente futuramente eu faz vou uma igual mudar, aquela outra ali menor, ó. futuramente eu vou mudar meu traje mais pra botina, Ó, aí sim, entendeu? Botina, daí eu vou mandar fazer uma camisa do corporativo, mas camisa assim, de Sei, de botão. de botão, com o loginho aqui pequeno, top. e aí uma fivelona. Hoje com faz uma botão. fivela grande ou faz uma menor igual aquela Não, minha. tem que ser grande, tem que ser Então chique, vamos fazer tem que assim, aparecer ó. mesmo. Tá bom. É desse tamanho. É isso aí, galera. Daqui a uns tempos vocês não estão achando que é brincadeira, vocês vão ver. Ó. Maravilha. Eu acredito que é isso, né, Márcio? Mais alguma coisa a acrescentar? Ah, fale um pouco sobre isso. Eu falei, Eu esqueci de falar, eu mostrar falei o pra boné ele aqui, colocar o ó. boné aí, ó. Esse daqui é um boné também. Dá um zoomzinho no bonézão que é show de bola. Geralmente eu Nós temos fotos eu faço por depois. encomenda. Eu uso uma placa ou de latão ou de alumínio, aí fica a critério do cliente. Eu aviso que o latão ele costuma oxidar, ele vai ficando mais escuro com o tempo. Ficando escuro Fica também é legal, da hora, cara, fica legal, É. eu gosto bastante, Eu que dá acho aquela que cara é, envelhecida, né? eu Até acho fiz esse pra mim e fiz. Esse trabalho Um M aqui. não tem escuro, claro. Da Então, hora. falando um pouquinho do boné, né? Então, fiz uma letra M aqui que é do meu nome, Márcio, e fiz os scrolls em volta. Aqui eu só fiz o acetinado, que é a técnica do pontilismo, né? E apliquei a tinta para dar esse acabamento. Normalmente eu faço e vendo esses bonés. Esse eu posso falar de preço, sai em torno de uns R$150 o boné pronto. Boné. Gravado, já veio o boné, já. já com o boné. Boné, eu estou usando um modelo diferente, agora não é esse aqui, é um teladinho aqui atrás, Teladinho. entendeu? Modelinho um pouquinho mais alto, né? Teladinho. E essa coloração dele, o que é? Como que fala? O dourado É aqui? dourado que fala, É né? do latão. Isso daqui é uma placa de latão, né? Se você olhar aqui, é uma plaquinha de latão. Então só É a cor dourada, você que... a dourada é do latão, já Do a cor do latão. latão. Ah, O tá. alumínio dá aquela cor mais polida, mais Entendi. igual o rebite aqui assim, né? Entendi. Apesar do rebite não ser alumínio, mas ele é polido. Aí eu deixo a critério do cliente, né? Se ele quer dourado ou se ele quer, vamos falar assim, prateado, Sim, né? prateado ou Cor dourado. polida, Sim, prateado sim. ou dourado. Legal. Tem alumínio ou latão. E você tinha comentado comigo que já não tem data específica ainda, mas eu vou cobrar de você. Sim. Você me comentou que você vai sortear futuramente um canivete, né? Vou É isso? sortear um canivete e provavelmente vou sortear uma fivela também. Vou fivela. pensar num desenho, vou fazer alguma coisa lá e vou Você falou que não sortear. tem ainda data, mas vamos falar em tempo pelo menos, não daqui a 3 anos. Não é tanto tempo assim, mas eu acho que nos próximos meses aí, próximo 1 ou 2 meses, eu já vou 2 resolver. meses, vamos Vamos falar chutar em uns 2 2 meses, mas que a minha ideia é divulgar mais o meu Instagram, né? Então eu quero convidar o pessoal, eu tive estudando um pouco sobre isso, convidar o pessoal para seguir a minha página, compartilhar o post, vou criar um post do sorteio e tal, e quem seguir e compartilhar com 3 amigos vai estar participando do sorteio. Legal. Seguir minha página, E quando curtir você o post. tiver com o material pronto e uma data já, ó, vou Sim. sortear dia X, você Dia me X. avisa. Aí eu vou fazer uma chamada também no canal Legal. pra gente poder. A gente pode fazer junto o sorteio Vamos, também. pode sortear, fazer o vídeo e sortear. Vamos fazer. Maravilha então, Márcio. A hora que você tiver tudo certo Sim. na questão desse sorteio, você me avisa. Aviso. A gente ajuda a divulgar também e vamos fazer esse vídeo junto. Vamos sortear no ar. Vamos isso aí. fazer, vamos Vamos sortear sortear, assim. fazer uma live e o vídeo também sorteando. Eu coloco ao vivo no meu Instagram, você Isso. coloca ao vivo no YouTube também, no seu canal. Porque, na verdade, realmente o intuito do nosso canal Corporativo 4F é isso. É um ajudar o outro. Sim. A gente quer, o prazer nosso é de ver as pessoas prosperando, né? Só que assim, eu falei que no final do vídeo eu ia falar um pouco mais sobre os 4 pilares. O que acontece? Não basta somente a gente falar que vai fazer, enfim. Tem que estar inserido na nossa vida esses 4F, né? Porque se você analisar, depois que a gente faz a entrevista, você começar a analisar, você vê que nessa caminhada sua, desde o início até hoje, você tem inserido na sua vida esses 4 pilares. Sim. Às vezes indiretamente a pessoa não percebe. Por quê? O primeiro é fé. Você teve que acreditar naquilo que você queria. Desde lá de quando você era criança, Desde você o começou a início. limpar lá o salão salão do do seu tio. tio. Você acreditava, primeiramente, que podia acontecer, que podia dar certo alguma coisa na Sim. sua vida. Então você teve fé, né? E mediante a caminhada nossa, nós temos que ter o segundo F, que é a firmeza. Você pode ver,
Você comentou de um momento, quem que não teve um momento difícil na vida? Verdade. Que se você não tivesse a firmeza, Sim. né, do propósito que você tinha no seu coração, e com certeza também Deus na sua vida, lógico, Claro, né? sim. Porque nós não podemos nunca deixar de dizer que se não fosse Deus em nossas vidas, nós não teríamos nada. Nem aqui nós estaríamos conversando agora. Tem uma frase que meu pai sempre fala. Quando eu morava com meu pai, antes de eu casar, tinha um eucalipto, um calipeiro, né? Perto da minha casa, e a gente sempre ficava conversando, e eu lembro dessa frase que ele falou isso pra mim nessa vez, e depois ele repetiu isso por várias vezes, né? Isso se tornou uma frase dele, que ele apontava para o eucalipto e falava assim, ó, tá vendo aquela folha do eucalipto? Não cai uma folha daquele eucalipto se Deus não permitir. Então, tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. Sim. Algumas coisas a gente causa, mas é permissão de Deus também. Sim, São as nossas escolhas, né? O que nós causamos, nós temos a consequência. Exatamente. E às vezes ele permite alguma luta em nossas vidas, não nós até cometendo algo que seria a consequência, mas para também testar a nossa fé. Sim. Né? E essa firmeza que nós falamos que é o segundo F do Corporativo 4F, é onde muitas pessoas desistem. Pode ver para você ver. Como a turma sempre fala, né, tem um monte de talento enterrado no cemitério, que muitas pessoas desistiram. Infelizmente. Não tiveram essa firmeza. Né? E o terceiro, o pilar que nós temos que ter na nossa vida, eu pulei o segundo pilar. Na verdade, o segundo pilar é o foco. O foco. Porque se nós não tivermos focado naquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos também. Então nós temos que ter a fé, que é primordial, temos que estar focado no processo, que é um processo. Sim, é um processo. Aí vem a firmeza, que é onde eu falei que muitas pessoas desistem. E o último pilar é a fidelidade. Sim. A fidelidade, primeiramente, com Deus, gratidão a tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e a fidelidade com as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Né? Porque ninguém chega em algum lugar sem ter uma ajuda, sem ter um apoio, sem ter um mentor, sem ter uma pessoa ninguém que chega sozinho. Então a fidelidade, ela também é primordial para que nós possamos permanecer de pé. Porque se a pessoa não tiver gratidão, não for fiel, tem pessoas que até muitas vezes estão num patamar bom, famosos, e acabam virando em nada. Por quê? Porque não teve aquela gratidão, não teve a fidelidade com as pessoas. Gratidão é uma coisa muito importante. Gratidão, né? Tudo na vida. Que eu sou grato a muitas pessoas, desde o meu tio lá, que talvez acho que eu nunca falei isso pra ele, mas de repente um dia a gente se encontrando e conversando, agradecer ele, porque aquele foi meu primeiro emprego, aquilo foi o que despertou, poxa, eu consigo ter minhas coisas com o meu dinheiro, não preciso depender do meu pai e da minha mãe. Porque hoje, infelizmente, os jovens vivem só na cola do pai e da mãe. Tudo bem que, politicamente, a gente falando, mudou muita coisa, as leis, hoje uma criança de 14 anos trabalhando. Meu pai tinha 19 anos, eu já estava nascendo. Meu pai tinha acho que 20 anos, eu já estava nascendo. Meu pai tinha acho que 25 anos, já tinha 3 filhos, já, entendeu? Mas essa questão da gratidão, ela não só é primordial, mas a importância que nem você falou, de muitas vezes você até um dia comentar com ele. Sim. Porque eu fiquei muito feliz no dia que fui entrevistar o Joãozinho, que ele falou que ele se inspirou em mim, no pastor Zeli e no Rogério. Olha. Ele falou assim, puxa vida, essas 3 pessoas eu tenho como uma referência na minha vida de empreendedores que ele via a nossa peleja. Sim. Que a gente faz reunião, a gente comenta. Claro. As dificuldades, as vitórias, as lutas. Então eu fiquei contente dele falar isso. Ainda na filmagem ele falou. Ele falou, eu tenho você, o Rogério, o pastor Zeli como referência de pessoas que me incentivaram. Tá bem referenciado então. E o Joãozinho ele trabalhou comigo de motoboy há alguns anos. Sim, enfim. legal. Então, com certeza, as pessoas que são mentores de outras pessoas, elas ficam gratas quando a pessoa comenta. Isso é um negócio legal. Né? Isso é maravilhoso, porque daí você fala, puxa vida, eu fui útil para alguém, eu incentivei alguém. Isso é maravilhoso. Bom, né? Bom, Márcio, é isso. Eu quero, antes da gente entrar na consideração final, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Agradecer a oportunidade que você nos deu, né, de num dia de semana, numa quarta-feira,
Tranquilo. Cansado de trabalho, chuva. Conseguiu. Quantas vezes nós marcamos? Eles marcamos umas 3, 4 vezes. Mais até, acho que umas 5 vezes já. Então a dificuldade ela existe, mas assim, eu sou grato por você confiar no nosso trabalho, nos ajudar também, porque querendo ou não, você vai nos ajudar. Sim, a sua vocês também história vão vai ajudar. ajudar. E eu sou muito grato por isso. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vocês aí que vão nos assistir, eu não gosto muito de falar nisso, mas é fato que tem que falar, né? Dá um joinha para nós aí, dá um like, se inscreve no nosso canal, dá uma força também. Entre em contato com o Márcio lá, ó, tem trabalhos maravilhosos, tem fotos, depois eu vou mostrar. Ele vai mandar as fotos dos canivetes lá que o avô dele deixou, da faca que deixou para ele. Enfim, são materiais maravilhosos, é um trabalho específico, artesanal, e que com certeza, se vocês procurarem ele vai fazer com carinho um trabalho para vocês, aí num boné, ou num canivete, ou numa faca, ou numa fivela, vai ser um prazer para ele com certeza. Eu só tenho a agradecer. Márcio, pode dar a sua consideração final, os seus agradecimentos às pessoas? Bom, gostaria de agradecer você primeiro, né? Pela oportunidade aqui de divulgar um pouco do meu trabalho também, né? Que não é só o seu trabalho de fazer os vídeos e tal, é também o meu trabalho aqui. Sim. Através de você eu vou estar alcançando mais visualizações, mais pessoas e assim a gente vai crescendo junto, sim, né? Formando uma parceria, vamos sortear o canivete sim, no teu canal, vou fazer online, ao vivo, né? A gente faz ao vivo o sorteio. Queria agradecer o pessoal, agradecer os clientes, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, de repente se tiver o contato do Alessandro, fala com ele. Vamos colocar depois as suas redes sociais, WhatsApp. Na descrição do vídeo também. E antes da gente falar tchau, eu pulei uma parte aqui, projeto para o futuro. Projetos para o futuro, olha, projetos para o futuro tem algumas coisas aqui, mas... na verdade eu queria lançar uma série de canivetes, eu preciso desenvolver um parceiro para produzir um canivete com a característica que eu quero e fazer ele gravado já, quero aumentar minha produção de fivelas também, entendeu? Então para isso precisam acontecer algumas coisas, vou precisar de investimento e tal, mas eu sei que vai dar tudo certo, uma hora as coisas se encaixam. Eu queria lançar uma série de canivetes com... O meu desenho de canivete, alguém produzir para mim e eu gravar, entendeu? Queria lançar essa série de canivetes. E para isso você vai precisar de um parceiro cuteleiro, no caso. Cuteleiro, então, você que é cuteleiro aí da região, ou da onde for, né? Da região. Se quiser montar uma parceria aí com o nosso amigo Márcio, será um prazer para ele aí. Sim, você produzir os canivetes e ele colocar a marca dele lá gravada. Exatamente. E de repente vocês crescer junto aí, né? Criar uma linha aí de... Criar uma linha, uma série nossa, né? Vamos dizer assim. Sim, patentear e fazer crescer. É isso aí. Legal. Maravilha. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você, sucesso. E que depender de nós, estamos juntos. Tamo junto. Um abraço. Pessoal, um abraço.
are we?